A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Para nós é uma honra, assim como eu falo todas as vezes que eu estou aqui, de estar com os irmãos e termos novamente uma oportunidade de podermos cultuar o Senhor. Quantos estão felizes de estar aqui nesse lugar? Quantos estão felizes de estar na presença do Senhor? Amém. Nós também estamos muito felizes. Cumprimentar cada irmão que nos visita nessa noite. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus possa falar no seu coração, que você possa sair daqui edificado. Amém? E, amados, hoje eu quero compartilhar um texto com os irmãos, algo que nós estivemos ali compartilhando com o nosso grupo de discipulado, e nós sentimos no coração que a gente está estendendo um pouco mais para a igreja, porque é algo muito prático, né, da parte de Deus, que o Senhor ministrou no nosso coração durante esses dias. Eu queria estar compartilhando com a igreja, né, a fim de uma palavra de ensino, mas também um direcionamento e também uma palavra de vida sobre nós. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. O texto que nós vamos compartilhar está em Romanos, capítulo de número 5. Romanos, capítulo de número 5. Quantos encontraram? Diga amém. Amém. Amados, quero louvar a Deus nessa noite também pela vida do Breno, da Camila, né, que tem cuidado dessa parte aqui das mídias da igreja, né? E como os irmãos sabem, a maioria de nós não temos muita habilidade nisso. E desde quando eles chegaram aqui, né, o Breno falou assim: pastor, eu vou encher essa igreja de pessoas. Ele voltando ao encontro, né? Eu falei: Breno, você está devendo agora. E graças a Deus ele tem desenvolvido junto com a Camila, né, com muito carinho, dentro das limitações deles, e cada vez avançando, né? E esses dias eu fui lá no Google lá procurar, né? Sempre alguém me pede a logo da igreja. Eu fui lá no Google, procurei a logo, já está lá, então está fácil agora para todo mundo, né? Essa logo que o Murilo fez. Além disso, as palavras, né? A dona Maria essa semana estava compartilhando comigo que ela está ouvindo a palavra, vendo as pregações lá em Portugal, né? Eu queria pedir para os irmãos aplaudirem Jesus na vida desse casal aí. Deus abençoe o Breno. Em nome de Jesus. Mesmo que essa semana ele falou algumas coisas ocultas para mim. Pensei até que a Camila estava grávida. Ele falou: pastor, quero conversar com o Senhor. Eu falei assim: mais uma grávida então, né? Mas não é não, né, Breno? Não é não. Por enquanto não. Amém. Amados, esse texto aqui de Romanos, capítulo de número 5, foi o texto que nós compartilhamos com alguns irmãos aqui da igreja, tem andado junto conosco também, e é um texto que falou muito no nosso coração. Eu queria estar compartilhando com os irmãos, a fim de que isso se expanda mesmo, se espalhe e chegue a ter fruto em nosso meio. Diga assim: fruto. A palavra de Deus, ela vai gerar um fruto em nosso meio. Então é o fruto dessa palavra aqui, eu tenho expectativas nele. Amém? O tema dessa palavra que nós vamos estar compartilhando hoje é, queria que você repetisse comigo para ficar cravado. Diga assim: a tribulação. Diga: a tribulação não me desqualifica para o ministério. Vamos ler aqui em nome de Jesus. Diz assim, ó, Romanos capítulo 5, verso 1 ao 5. Diz assim, ó: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Diga comigo: nos gloriamos nas tribulações. Olha o que diz a sequência: sabendo que a tribulação produz perseverança. Diga comigo: perseverança. Olha a continuação: e a perseverança produz experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Glória a Deus. Quantos podem agradecer a Deus por esse texto? Glória a Deus. Amém. Amados, é uma realidade nesses dias, né? Tanto para os irmãos que olham, né, para nós, para os irmãos que estão envolvidos conosco, tanto também para aqueles que nos observam de longe, né, que nós temos passado por dias de grande tribulação, né? Nós temos passado por dias onde nós temos enfrentado várias adversidades, né? Adversidades essas que muitas vezes demonstram que a jornada e o caminho cristão, ele é um caminho de verdadeiramente de muitas pedras, né? E não será em todo momento que nós vamos pisar em algodão e em plumas. Ao contrário, né? Uma grande parte da nossa jornada cristã, nós vamos estar andando debaixo de adversidades. Uma grande parte da nossa jornada cristã, nós vamos estar andando debaixo de tribulações, né? E nós sabemos que muitas vezes diante e debaixo das tribulações, a nossa primeira atitude, né, e a atitude do diabo é de querer nos paralisar, de querer nos neutralizar. Por quê? Porque é difícil, né? Porque muitas vezes nós não entendemos algumas coisas, porque muitas vezes nós não temos clareza de algumas coisas. E o fato de às vezes nós não entendermos algumas coisas, nós não temos clareza de algumas coisas, muitas vezes o diabo vai tentar nos enganar. Muitas vezes ele vai tentar querer nos paralisar, né? E nós sabemos que sempre haverá uma palavra de Deus, sempre haverá uma direção de Deus. O Senhor, Ele nunca nos deixou sem uma direção. Quantos creem nisso? Amém. Então, são dias onde, de fato, né, nós como igreja temos passado por adversidade. Você não se pergunta, por exemplo, o pastor já é a quinta semana que eu estou ouvindo o pastor direto. Você não se pergunta, por exemplo, por quê? Né? Então, como instituição, nós temos passado dias de adversidade. Como instituição, como igreja, nós temos passado dias onde nós temos enfrentado muitas lutas, né? E essas lutas, elas têm nos desafiado, diga assim comigo, desafiado, mas não têm nos paralisado. Isso é um segredo. Por quê? Porque a adversidade, ela pode nos desafiar, mas a adversidade, ela nunca vai poder nos parar. A adversidade, ela pode nos desafiar, por exemplo, num caminho que nós não conhecemos, né? No seu carro lá, quando você vai num caminho novo, numa cidade nova, né? Eu tenho enfrentado isso muitas vezes, que eu vou numa cidade, eu nunca tinha andado muito em Anápolis. E aí eu vou lá em Anápolis fazer entrega, e aí eu coloco no GPS, por quê? Porque é um caminho novo, cheio de desafios, né? E as tribulações, as adversidades, é para isso mesmo, né? Para nos desafiar, para nós podermos dar uma resposta nova, que nunca esteve em nossos lados, para nós podermos mover as nossas estruturas internas na direção que é necessário mover. Por quê? Porque as adversidades vão nos desafiar a alcançar vitória contra ela, né? Então, queria que você declarasse e diga assim: a adversidade pode me desafiar, mas ela não pode, eu não posso deixar isso acontecer comigo, ela não pode me parar. Quantos creem nisso? E automaticamente também, como membros da igreja, muitos de vocês têm passado por adversidade. Muitos têm passado também por caminhos novos, situações novas, né? Caminhos que também têm desafiado, né? E o Paul Exu, né? Na verdade não é o Paul Exu, o Otmani, se eu não me engano, ele fala sobre isso. Ele fala que a atmosfera da igreja vai declarar a atmosfera do povo da igreja também. Então, o fato de muitas pessoas também ligados a esse corpo estar passando por momentos desafiadores também, nós também vivemos isso. Alegrar com os que se alegram, né? Mas também choram com os que choram. Então, automaticamente,
nós, como parte do corpo, sofremos também uma parcela disso, né? Nós, envolvidos e ligados pelas juntas, nós também sofremos uma parte disso, né? Só que isso também declara claramente que, como instituição, nós estamos sendo desafiados, mas também individualmente, ou seja, como cada membro aqui dessa igreja, você também está sendo desafiado a não parar nesse momento, mas a dar a resposta certa, a resposta necessária, para que você alcance vitória sobre essa adversidade. Quantos entendem isso? Dá glória a Deus. Amados, porém, debaixo de tudo isso que eu falei para os irmãos aqui, nós temos observado que Deus, Ele tem manifestado através de nós. Quantas coisas Deus tem feito através da sua vida? Quantas coisas Deus tem feito através dessa igreja? Quantas vezes Deus tem manifestado por meio de você, né? E por meio de nós? Então, em tudo isso, nós observamos um agir muito grandioso de Deus. Por quê? Porque debaixo de tudo isso, nós temos permanecido. Debaixo de tudo isso, nós temos frutificado. E isso não é por nós, porque é fato que algumas pessoas passam por algumas adversidades, que essa adversidade já seria ao ponto de paralisar essas pessoas, né? De derrubar qualquer um de nós. Mas nós temos visto a manifestação de Deus em nós e também através de nós, e nós temos rompido e avançado para a glória do Senhor. Quantos podem agradecer a Deus por isso? Amém. E o texto que nós acabamos de ler aqui nessa noite, ele expressa claramente o tema dessa palavra. Qual que é o tema dessa palavra? A tribulação não me desqualifica para o ministério. Onde esse mesmo texto ele afirma que debaixo da tribulação é tempo de nós gerarmos frutos poderosos, né? Qual são esses frutos poderosos que está aí nessa palavra? Paciência, né? Experiência, esperança e por fim o cuidado, a certeza do cuidado de Deus. Você tem certeza, né, que você está sendo cuidado por Deus? Sim ou não? Mas quem te dá essa certeza? Né? Quem te dá essa certeza, uma vez eu compartilhei com o Vinícius, é o Ebenezer. O que é o significado da palavra Ebenezer? Até aqui o Senhor nos ajudou. Foi Ele que nos trouxe até aqui. Nós não viemos pela nossa força, nós não viemos pela força do nosso braço, nós não viemos pela nossa inteligência, nós não viemos por nós até esse lugar. Então até aqui o Senhor nos ajudou, e isso traz uma certeza dentro de nós. Qual que é a certeza? Ele continuará nos conduzindo ao centro da vontade dEle. Quantos creem nisso? Então, nós temos uma certeza também debaixo disso, que por mais terrível que foram as tribulações que nós passamos, diga comigo, passamos, nós não permanecemos nelas. Nós passamos por elas. Em 2013, por exemplo, eu passei por um momento de depressão algo assim que eu nunca tinha vivido na minha vida. Foi desafiador aquilo lá, porque eu tinha passado por um momento que eu tinha levado um grande prejuízo financeiro, tinha uma dívida muito grande que eu tinha que pagar, né? E eu cheguei a ponto de pedir a Deus que tirasse a minha vida. Senhor, tira a minha vida, né? Ou então faça alguma coisa, tire a dor que tem dentro de mim. Senti uma grande dor no meu coração, uma grande aflição, porque eu não via uma saída dentro daquela situação, né? Então foi muito desafiador. E ali naquele momento eu tive um grande apoio da pastora Eliane, e ela olhava para mim e falava assim: amor, vai passar, esse momento vai passar, fica tranquilo, esse momento vai passar. Uma boa esposa, ela levanta o cara nas alturas, mas uma má esposa derruba o cara e leva ele aos trapos, não é isso? A palavra fala que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola destrói. E a Bíblia, e eu pude observar isso dentro de casa, e ela foi me animando, né? Vai dar certo, vai dar certo. E eu ia para o meu lugar de oração, diga assim, porque no tempo da tribulação, diga comigo com autoridade, diga, porque no tempo da tribulação é tempo de oração. E eu ia ali para a oração, e a minha oração com Deus é: Deus, se eu tirar essa dor do meu coração, eu continuo andando. Tira essa dor dentro de mim, continuo andando.
Então, o que eu tenho memória daqueles dias é que eles passaram. Nós temos uma certeza de ter debaixo do dia mau, é que o dia mau ele vai passar. Já foi falado nessa noite aqui. Os sofrimentos podem durar uma noite, mas a alegria vai vir de manhã. As misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. Então amanhã a misericórdia dele vai levantar de novo. Logo de manhã ele vai manifestar de novo, falar: eis uma nova oportunidade. Para quê? Está difícil, Deus. A oportunidade de você vencer essa adversidade e mostrar o Deus que está na sua vida. A oportunidade de você se levantar com a autoridade que eu coloquei na sua vida, para poder pisar em serpentes e escorpiões e avançar debaixo de toda tribulação que essa terra pode produzir. Então, repete comigo: passou. Passou ou não passou? E muitos hoje se encontram debaixo da adversidade. Eu tenho uma certeza para te falar dentro desse texto: vai passar também. Isso vai ficar para trás. Daqui a um tempo isso serve como testemunho, mas não vai te ferir mais, não vai te tocar mais, não vai te ofender mais à medida que te ofende hoje, mas vai servir como testemunho. Então, diga assim: passou. Diga assim: hoje eu sou um vencedor. Nós vencemos, nós passamos por essas lutas e vencemos. Então, eu posso declarar para os irmãos debaixo desse texto que a tribulação ela não me desqualifica para o ministério. A tribulação ela não me desqualifica para que eu possa desenvolver e avançar ministerialmente. O que desqualifica uma pessoa para viver o ministério é o pecado. Pecado, aqui em Isaías 59, verso 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que ele não vos ouça. O pecado nos afasta de Deus, amados. O pecado nos distancia de Deus de uma forma, é como se ele estivesse num monte bem distante, e nós estivéssemos no outro, muito mais distante aí, e nós gritássemos: Deus! E ele não ouvia. E nós gritássemos: Pai! E ele não ouvia. Por quê? Porque o pecado encobre a face do Senhor, impede de nós termos a intimidade com o Senhor, quebra a aliança. O pecado quebra a intimidade. O pecado interfere na nossa oração. O pecado interfere no nosso ministério. O pecado interfere na nossa comunhão uns com os outros. O pecado interfere, na nossa vida de igreja. O pecado, sim, nós podemos confirmar e declarar: ele me impede de se desenvolver ministerialmente. Debaixo do pecado, ninguém desenvolve ministerialmente. Aqui, a consequência do pecado é a quebra da intimidade com Deus. Vamos repetir, diga assim: o pecado, diga o pecado, ele quebra a intimidade com Deus. Todo ministério, amado, ele deve ser exercido debaixo de uma submissão a Deus, onde nós nos submetemos a Deus e Deus opera em nós. Sem Deus, o ministro opera na carne. Uma pessoa que opera na carne, ele não agrada a Deus, ele não pode agradar a Deus, porque aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Então o pecado, ele quebra o elo que tem entre nós e Deus. O pecado quebra a intimidade, a minha união com o Senhor. Por quê? Porque esse pecado, ele ofende, ele maltrata. Esse pecado, ele me distancia. Esse pecado faz eu bater, faz eu maltratar aquele que tanto me amou. Quantos creem que Deus amou? Então Deus nos amou tanto, e nos libertou do pecado. Para quê? Para que nós fôssemos livres. Livres para quê? Para viver para Ele. Tribulação não me impede de viver para Deus como ministro, mas o pecado interfere. O pecado quebra a minha intimidade com Deus.
Quando Davi pecou, ele logo clamou para que Deus não retirasse dele o Espírito Santo, pois senão ele viveria na carne. Tudo que Davi fizesse sem o Espírito Santo seria na carne. Vira para o seu irmão com carinho e diga assim: tudo que você fizer sem o Espírito Santo vai ser feito na carne. E o que é feito na carne não agrada a Deus. O que é feito na carne não agrada a Deus. Por isso que o pecado, ele me restringe de viver o meu ministério, mas a tribulação não. Aqui no Salmo 51:11 diz assim, vamos ler todos juntos, abre aí. Olha o que diz Salmo 51, verso 11: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Quem está falando isso aí? Davi. Depois ele cometeu o adultério, ele percebeu que ele, ali naquele momento, ele estava se distanciando de Deus. O elo entre Davi e Deus, ou seja, a presença de Deus em Davi, era o Espírito Santo. E quando ele cometeu o pecado, ele já caminhou bem longe, bem rápido, na verdade. Para onde? Para o lugar da intimidade. Deus me perdoa, me limpa, me lava, me purifica. Por quê? Porque eu não posso viver sem o Senhor. Porque ele sabia que tudo o que ele fizesse sem o Senhor seria feito na carne, não iria agradar a Deus. Então, o pecado, ele me impede de viver o meu ministério, mas a tribulação não. Por causa disso, amados, hoje sabemos que o Espírito Santo, na verdade, aqui eu quero pautar esse ponto aqui, que é, hoje nós sabemos que o Espírito Santo, ele é residente. Quando você peca, o Espírito Santo vai embora de você? Não. Ele é um Deus que habita aí. Mas quando você peca, qual que é o sentimento que você tem como uma pessoa salva? Ele esmaga o seu coração. Ele traz um constrangimento dentro de você, que enquanto você não for lá e resolver essas coisas, você não vai estar livre para poder fazer o que tem que fazer. Sabe o que é isso? Ele não vai embora, mas automaticamente ele te leva ao lugar do constrangimento, ao lugar do arrependimento. Por quê? Porque ele não pode habitar no lugar que está sujo. Então essa é a forma dele fazer você produzir frutos de arrependimento. É a maneira dele te conduzir para o lugar do arrependimento. Por quê? Porque debaixo do pecado não tem como eu viver o meu ministério. Hoje nós sabemos que esse Espírito é residente, porém a sua sintonia, a sua sintonia e a conexão com Deus é afetada. Diga comigo: o pecado afeta a minha conexão com Deus. Quem ama ouvir a voz de Deus aí? Então anda longe do pecado. Fica bem longe do pecado. Por causa disso nós afirmamos que o pecado me desqualifica para o ministério, mas ainda que em tribulação posso continuar frutificando. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Diga comigo: ainda em tribulação posso continuar frutificando. Quantos aqui têm passado por dias de guerras nesses tempos? Dá glória a Deus. Eu quero te perguntar: o que você tem feito nesses dias? Qual tem sido sua atitude nesses dias? Porque eu me lembro, uma vez eu estava trabalhando na casa da Dona Maria, e eu me lembro que Deus me deu uma palavra. Eu levei na Peniel naquela época, que era ação ou reação. Por quê? Porque eu pude perceber claramente pelo mover espiritual que vinha lá, da onde eu estava trabalhando, que era o quê? A tribulação queria me oprimir a um nível de inércia. A tribulação queria me levar a um lugar de infrutilidade. A tribulação queria me levar a um nível onde eu me faria como um casulo, eu entraria dentro de um casulo e me tornava, como uma lesma ali, infrutífero. Só que nós muitas vezes não entendemos que pelo texto bíblico e pelas direções de Deus, no tempo da tribulação é o tempo onde eu posso continuar frutificando. Quantos entendem isso? Dá glória a Deus. Quando nós falamos, amados, de tentação, quando o Diogo falou, eu até coloquei
um ponto aqui, só para nós agregarmos a palavra que o Diogo ministrou. Quando nós falamos sobre tentação, nós falamos sobre algo vindo de quem? Quem é que tenta as pessoas? Diga o diabo. Quem é que tenta as pessoas? Quem é, amados? Diga com autoridade. Quem é que te tenta? Quem tentou Jesus lá em Mateus 4? Ou seja, qual que é a intenção da tentação? Te abater, te levar à queda. Quando você está na sua casa lá e o diabo começa a te tentar, ele tem uma intenção. E qual que é a intenção dele? Eu vou te derrubar, eu vou te levar à queda. Eu quero que você pegue. Vai te tentar até o ponto onde você vai conceber o pecado, e aquele pecado vai gerar a queda. Tudo bem, obrigado. Então, se a tentação é do diabo, então, de onde que vem a tribulação? É uma pergunta que eu te faço. Então, de onde que vem a tribulação? Porque a tribulação, ela não é igual à tentação. Ela não vem para me bater. Ela vem para me desafiar. Desafiar para quê? Para avançar, para romper, para crescer, para ser melhor, para dar fruto debaixo disso. Então o que a gente tem? Que a tribulação, ela vem de Deus. É a maneira de Deus de moldar em nós aquilo que Ele quer moldar. É a maneira de nós encontrar dentro do nosso coração um coração alinhado com a vontade de Deus. Então, enquanto a tentação vem para me abater e me derrubar, a tribulação vem para me aperfeiçoar e gerar em mim aquilo que Deus quer que seja gerado. Quantos entendem isso? Então, Jesus ele foi aperfeiçoado por meio das tribulações que ele sofreu. Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9 diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele aperfeiçoado, repita comigo, aperfeiçoado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, de que maneira que Deus moldou Jesus? Parece que é uma palavra que eu estou falando tola. De que maneira que Deus moldou Jesus? Nós temos a visão da perfeição de Jesus, mas qual foi a maneira que Deus moldou Jesus? Jesus foi aperfeiçoado passando pela tribulação. Jesus sendo Deus, sendo aquela humildade toda, aquele amor todo, aquela perfeição toda, ele foi moldado debaixo da tribulação. Ixi, imagina nós então. Por quê? Porque nós olhamos para ele e vemos maravilhas, nós olhamos para ele e falamos: meu Deus, mas que beleza, que perfeição, que alinhamento, que pureza, que dignidade, que alinhamento, tudo é perfeito. Deus falou: vou te levar para a tribulação. Deus não precisa não, vou aperfeiçoar ele, só para ser um modelo do que eu vou fazer com cada filho dele. Romanos capítulo de número 8, verso 29, vamos ler juntos em nome de Jesus. Diz assim, Romanos capítulo 8, verso 29: pois os que antes conheceu, também os predestinou. Diga assim, predestinou. Predestinou é como se ele tivesse falado assim: desenhou, encaminhou, apontou. Apontou para onde? Quem é que é conhecido de Deus? Dá glória a Deus. Tá bom, então se você é conhecido de Deus, então Ele te encaminhou, Ele te predestinou, Ele preparou o caminho para você. Qual caminho? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então qual que é o caminho que está preparado para mim e para você, que Deus preparou para mim e para você? Um aperfeiçoamento para que nós cheguemos à mesma estatura do Filho amado Jesus Cristo, e Ele deixe de ser unigênito e passa a ser primogênito entre muitos irmãos. Como que é, amados, que Deus vai nos moldar para nós sermos, e para nós apontarmos para Jesus? Você vê que nós aqui estamos convivendo num grupo de 50 pessoas. Você encontra pessoas aqui que te dá trabalho, sim ou não?
com sinceridade. Pois é, Deus vai fazer essa pessoa apontar e a estatura dela vai chegar à estatura de Cristo. Se você olhar para você, você fala: o senhor tem um longo trabalho, Deus. Se você olhar para dentro de você, você fala: o senhor tem um longo trabalho. Tudo bem, é isso que Ele quer. Qual a ferramenta que Ele vai usar para isso? Tribulação, adversidade. Ele vai estar sempre te desafiando. Desafiando ao quê? A ser um ser humano melhor. Desafiando ao quê? A se aperfeiçoar, a ter um coração alinhado, a mudar as suas palavras, a mudar o seu coração, a mudar o seu pensamento, a mudar a sua posição. Ele sempre vai estar desafiando a um lugar melhor. Na tribulação, Ele vai desenvolver o nosso caráter. Qual que é o caráter que Deus quer moldar em nós? Diga: o caráter de Cristo. Ele quer produzir perseverança. Por quê? Porque muitos caminhos nós somos inconstantes. Eu me lembro que quando nós iniciamos esse ministério aqui, quantas vezes eu pensei em voltar para trás. Eu via a luta, a dificuldade e falava: meu Deus, eu vou voltar. Aí Deus me perguntava: por que você vai voltar? Porque eu falei? Eu falava: não, porque está difícil demais. Por quê? Porque muitos de nós somos inconstantes. Nós, quando começamos a caminhar, nós somos empolgados no início, mas quando nós começamos empolgados, quando nós vemos a adversidade, sabe o que vem na nossa cabeça? Vou mudar. Quando nós encontramos um irmão que nos dá trabalho, sabe qual que é a primeira postura que a gente faz? Vou mudar. Não, a igreja está dando trabalho, vou mudar. Só que Ele quer produzir o fruto lá que Romanos capítulo 5 fala. Ele quer produzir em você e em mim perseverança. O que é perseverança? É um dia após o outro, até chegar no final. Produzir em nós o fruto digno desse aperfeiçoamento em Cristo. Cristo não mudou porque estava difícil. Ele não desviou do caminho porque estava difícil. Se o caminho foi preparado por Deus, Ele foi dando um passo atrás do outro. Mostrou fraqueza, mostrou, igual muitos de nós vai mostrar em muitos momentos. Oh Deus, está difícil demais. Suou gotas de sangue, né? E tudo mais. Chamou os discípulos, sabe o que Cristo falou? A minha alma está tremendamente amargurada. Vamos até ali orar comigo. Fica um pouquinho comigo, porque, nossa, está uma amargura, eu estou passando uma luta interna dentro de mim. Mas ele não desviou do caminho dele. Começa uma célula, parou, mudou. Começa a fazer algo na igreja, parou, mudou. Como que você quer desenvolver uma liderança na sua vida? Como você quer ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, sendo que você ainda está sendo moldado, sendo que você ainda não criou estruturas de perseverança? Sabe o que eu acho perfeito dentro do reino de Deus? É quando alguém volta e te encontra na presença de Deus, ajoelhado e fiel a Ele. Alguém que por falta de perseverança e inconstância desviou e tomou muitos caminhos, ele volta. Esse dia eu estava na distribuidora de bebidas, aí tem um irmão que era da minha célula, junto com o Tidu. Aí eu fui comprar bolacha e chá, porque lá em casa sempre tem um lanche noturno, porque nós não conseguimos dormir sem comer um lanche noturno. E aí eu sei que eu cheguei na distribuidora de bebida, tinha muita gente bebendo lá, e eu falei assim: me dá uma bolacha e um chá, falei pro cara. Aí o irmão viu de longe. Muitas vezes eu sou bobo em algumas coisas, mas também tem hora que eu tenho uma boa visão. Quando eu cheguei eu já tinha visto ele. Quando eu cheguei eu já tinha visto o irmão, eu sabia quem ele era. Aí eu falei: me dá uma bolacha e um chá. Ele ficou esperando. Aí quando o rapaz pôs a bolacha e um chá no balcão, ele falou: você ainda é crente? Eu falei: continuo sendo crente e vou ser até o final, em nome de Jesus. Ele falou: eu não dei conta não, irmão. Perdi minha esposa, perdi meu filho, ainda estou afundado na bebida e nas drogas. Ele me encontrou no mesmo lugar. Sabe o que Deus quer produzir em você, debaixo dessa tribulação? Que você seja encontrado no mesmo lugar. Você seja perseverante. Comece uma coisa, não para no meio do caminho não. O caráter
Ninguém vai querer andar com você. Ninguém vai querer andar com você. Por quê? Você dá um passo, aí amanhã de tarde você fala: olha, eu acho que eu vou mudar aqui os rumos desse negócio. Mais um passo, olha, eu acho que aquilo que eu falei ontem, não, vamos mudar. Então diga assim: a tribulação gera perseverança. Sabe por quê? Porque para você sair dela, você tem que dar um passo atrás do outro. Se você fugir dela hoje, amanhã ela vai te encontrar na esquina de novo. E ela não vai vir sozinha. Vai trazer os amigos dela. E vai te encontrar de novo. E vai ser muito mais difícil do que hoje. Então só tem uma saída para ela. Você aí em frente e mostra o Deus que você serve. Mostra a grandiosidade do Deus que está junto com você. Quantos entendem isso? Então é nessa tribulação também que ele vai produzir experiência. Então, amados, eu vou ter agora o terceiro filho, né? E agora está mais tranquilo. Por quê? Porque agora parece que a gente já sabe como que deve fazer, né? Agora, na Carol, amado, quando ela tossia, ela já saía correndo. E tinha vezes que ela ficava vermelha, com cólica. Meu Deus, essa menina vai morrer aqui, na nossa mão. Então, depois que você passa por um momento, por uma adversidade, quando vier outro, você vai falar o seguinte: eu já passei por esse lugar. Eu sei que isso aqui não vai me derrubar. Eu sei o que eu devo fazer. O diabo está do lado, desiste, para. Só tem uma maneira de vencer: é um passo atrás do outro. Pode doer na carne, mas no espírito eu sou fiel, eu vou chegar até onde eu quero chegar. Deus, ele vai produzir experiência, ou seja, eu não sabia como que era, agora eu sei. Não sabia como que tinha que ser feito, mas eu passei por uma tribulação, passei por outra, e hoje eu sei. Eu não sabia qual eram os caminhos a dirigir, a aplicar, mas agora eu sei. Sabe o que eu lembro? Que eu lembro de Davi, quando ele foi expulso do reino dele. Aí ele reuniu lá uma galera com ele. E a galera era só dos rebeldes, né? Aqueles que ninguém queria. E ele volta e faz um rebuliço naquela cidade inteira. Eles alcançam a vitória. Sabe por que eles alcançaram aquela vitória? Davi não era o mesmo. Vira para o seu irmão e diz: depois dessa tribulação, você não vai ser o mesmo. Essa palavra é verdade para você ou não? Ela é prática. Depois desses dias você não vai ser o mesmo. Depois desses dias vai ter estruturas dentro de você que foram criadas para você enfrentar, estrutura emocional, estrutura espiritual. Você vai saber lidar com essas coisas que hoje te desafiam. Hoje são desafiadoras, mas é nesse lugar que é o lugar que Deus está produzindo em você experiência. Ele está colocando estruturas que você não tinha. Ele está te preparando para enfrentar coisas maiores. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Nesse lugar, Ele vai produzir paciência. Tem pessoas que são muito impacientes, são bravas demais, são cheias de cólera. Uma coisinha só fica bravo. Não sei se a idade também ajuda nisso, mas depois de um certo tempo você não fica mais bravo com qualquer coisa. Você fala: não compensa. Mas por quê? Compensa essa discussão, não compensa essa demanda, não compensa essa briga. Mas tem gente que são pessoas que são tão impacientes que elas brigam. Aí que Deus faz? Traz a tribulação para gerar o quê? Paciência, para gerar um fruto naquele instante, para produzir nela um novo caráter, um novo posicionamento, né? Esse também nós temos testemunho disso, que quando nós começamos na obra de Deus, amado, nós tocávamos na obra de Deus, nós colocávamos a mão em tudo. Tinha um problema lá na área tal, né? Sobre a liderança de outra pessoa, coloca a mão. Por quê? Impaciente. Não sabe aguardar o mover de Deus. Aí quando Deus vai quebrando, vai lapidando, aí em vez de fazer, começa a orar e esperar. Fala: não, vamos orar e vamos esperar.
Ou seja, paciência. Calma, Deus vai produzir o fruto. Calma. Deus vai produzir. Então onde que Deus produz esse fruto? Debaixo da tribulação. Debaixo da tribulação. É quando você planta, você tem que colher em 6 meses, e aí você vai colher em 2, 3 anos. Você sabia que uma das pessoas mais pacientes que eu vejo assim são os agricultores, aqueles que lavram a terra. Eles plantam a semente cheia de fé, e depois que eles plantam a semente, eles têm que aguardar a hora da colheita. E tem os impacientes, que é os que plantam, né? E acontece muito isso no viver que a gente trabalha. Planta e demora 6 dias para nascer uma semente. Aí mete o dedo lá para ver se está tendo raiz. Aí quando mete o dedo lá, aí a planta morre. É na tribulação que Deus produz a paciência. Quantos querem esses galardões e diga glória a Deus? É na tribulação que Deus promove a certeza. Amados, na tribulação Deus promove a certeza. Já deu certo uma vez, Ele já fez uma vez, Ele vai operar novamente. Já deu certo uma vez, já passei por essa situação uma vez, Ele vai operar novamente. Com certeza que você tem isso, com a certeza do Ebenezer. Ele me trouxe até aqui, e Ele vai me fazer passar por essa adversidade, e logo ali as coisas vão se resolver novamente. Vai ser produzido nesse lugar. Passou. Um exemplo disso é uma mulher grávida. Porque uma mulher grávida, ela na sala de parto, ela só sai daquele lugar quando o neném nasce, e acaba tudo e vem a alegria. Você sabe por quê? Porque dentro dessa tribulação Deus vai exigir de nós uma resposta. Uma mulher grávida, quando ela entra na sala do parto, ela não pode falar, não, quero ir embora, pelo amor de Deus, quero ir embora. Não, minha filha, você entrou aqui para um negócio, só vai sair daqui quando resolvermos isso. Calma, mas eu quero ir embora, porque está difícil demais. Não, está difícil demais até daqui a pouco. Mas daqui a pouco, quando você vê o neném gritando no seu colo, vai vir uma alegria dentro do seu coração. Por quê? Porque você não fugiu da adversidade. Você está levando o fruto dela e está indo embora para casa agora com aquela criança no colo. Deus requer e exige uma resposta de nós debaixo dessa tribulação. A resposta disso é deixar Ele formar todo o caráter que Ele tem que formar. Ele moldar tudo que Ele tem que moldar, a fim de que nós venhamos nos tornar pessoas confiáveis. Você é uma pessoa confiável? As pessoas podem confiar em você? As pessoas podem falar, olha, eu vou deixar isso na sua mão, sabe? Porque eu tenho certeza que você vai cuidar. Você é uma pessoa inconstante. Você é uma pessoa que persevera. Ou hoje você começa uma coisa, amanhã você para. Isso é produzido na tribulação. Deus forja isso na tribulação. É a maneira dele fazer. Vira para o seu irmão e diga assim, essa é a maneira de Deus fazer. Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? O segundo item que eu quero compartilhar é que além da tribulação, o seu lugar onde vai ser produzido frutos poderosos, é que na tribulação nós reconhecemos o nosso DNA. Qual que é o seu DNA? Qual que é o seu DNA diante da tribulação? Porque tem um DNA dos desesperados. Deu tribulação, desespera. Pelo amor de Deus, agora desandou tudo. Esse é o DNA dos desesperados. Qual que é o DNA do cristão debaixo da tribulação? Como que Deus plantou dentro de nós para nós reagirmos debaixo da situação? O DNA do cristão é que, de fato, debaixo da tribulação também é dias de continuar produzindo fruto. Qual que é a tribulação? Qual que é a adversidade? Seja ela qual for, no nosso DNA tem uma certeza: Deus pode operar isso. Deus vai produzir isso. Se Ele nos trouxe para cá, Ele vai trazer uma solução para essa situação. Fica tranquilo. Como você pode ter tranquilidade no momento disso? Já era hora de nós estar pulando um prédio. Calma, calma. Por quê? Ele é fiel. O DNA do crente na tribulação é que ele não age em
ficar quando chega a tribulação? Qual que é a tribulação? É uma situação X, uma situação Y. Deus tem solução para ela. Vamos ver aqui como agiram os antigos com relação a isso. Abre sua Bíblia lá em Atos, capítulo de número 8, versos 3 e 4. Atos, capítulo de número 8, versos 3 e o 4. A palavra do Senhor nos diz assim: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerravam na prisão. Mas que os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. Quantos podem dar glória a Deus por isso? O que isso simboliza? Que enquanto a igreja do Senhor, a igreja primitiva, enquanto ela estava debaixo de perseguição, qual perseguição? Saulo estava querendo matar o povo. Enquanto Saulo estava atrás deles para matar, literalmente com espada, para matar, para poder levar eles e apedrejar eles, o que eles faziam? Eles pregavam o Evangelho. O que é isso? Produzir fruto. Está difícil, né? Entrou numa situação X que dificultou. Qual que é o fruto que você vai produzir nisso? O DNA do cristão, amado, é produzir fruto debaixo da tribulação. Então não é porque apertou de um lado que eu vou entrar dentro de um casulo e fazer igual uma lesma. Ao contrário, o que eu tenho que fazer aqui agora? É orar mais? Então pronto. Me lembro dessa situação de 2003, quando eu entrei nesse período de depressão. Eu posso determinar sim, até que Deus venha e confirme meu coração. Todos os dias à noite o diabo sentava no pé da minha cama e falava: nessa noite você não vai dormir, você vai ter insônia. E passei uma noite toda em claro, noite inteira, amanheci o dia com aquele trem amarrando meu coração: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. No outro dia de noite eu falei: amor, hoje eu preciso dormir, porque essa noite eu estou todo arrebentado. Quando eu deitei, veio os pensamentos na minha mente. Por quê? Tribulação. Tinha muitas coisas a resolver. Eu fui naquele momento e falei: diabo, senta aqui, vamos conversar agora. A partir de hoje, todas as vezes que você vier dentro do meu quarto, sentar na minha cama e quiser tirar a minha paz, eu vou começar um propósito de oração. E a partir de hoje, eu vou retaliar contra toda ação que vier de você. E comecei a orar. Ele veio e me perturbou. E comecei a orar. Deus, quero orar pelo pastor Fernando, pelo pastor Léo. E comecei a orar pela igreja. E orava nome por nome, declarando as bênçãos do Senhor, nome por nome. Quando terminava todos, começava de novo. E fui aquela noite inteira batalhando contra aquele exército maligno. O que eu estava fazendo ali? Frutificando. Você tem duas decisões para ser tomada nessa situação. Ou você entra dentro de um casulo miserável que o diabo preparou para você, ou você se levanta para guerrear com o que está dentro do seu DNA, como você foi chamado para fazer. Você foi chamado para combater a obra do maligno, e para você fazer isso, você faz debaixo de tribulação. Não durou nem 3 dias a batalha. No segundo dia ele já não apareceu lá mais. Dormi igual uma criança. Tem até dificuldade para acordar agora. Você que vai decidir. No meu DNA, é o DNA lá do Atos dos Apóstolos. Está difícil? Vamos fazer mais. Está difícil? Vamos orar mais. Está difícil? Vamos jejuar mais. Está difícil? Vamos evangelizar mais. Está difícil? Eu vou confrontar as portas do inferno, porque ela está no meu DNA, que elas não vão prevalecer contra mim. É uma decisão sua. Você pode cair na sua inércia e se isolar ali e deixar o Satanás ficar te batendo, mas você pode levantar também e começar a bater nele agora. Uma decisão sua. Sabe o que a igreja ela fez? Apóstolo Paulo acabou de matar Estevão. É como matar qualquer um de vocês aqui. Apóstolo Paulo acabou de matar ali o Flávio. Matou? Então vamos andar. Enquanto nós vamos andando, nós vamos fazendo a mesma coisa que o Flávio fazia. Vamos continuar pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
adversidade nunca parou aqueles que nos geraram. A adversidade nunca paralisaram eles, ao contrário. Enquanto eles andavam, escuta isso daqui que eu estou te falando, enquanto Cristo andava, a palavra do Senhor diz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe qual era a pisadura pela qual nós fomos sarados? Foi os passos que ele dava até a cruz, o lugar de tribulação. Enquanto ele caminhava ao lugar da tribulação, nossa vida estava sendo salva, estava sendo transformada pela glória de Deus. O que você vai gerar dentro dessa situação que você está passando? Uma vista de covarde? Nós somos igreja para sermos chamados para ter uma visão, para nós olharmos para longe. Todas as vezes que você abaixa a sua cabeça, você chega na igreja com o seu semblante derrubado, Satanás está rindo da sua cara, porque nós somos chamados para ser uma igreja de vitoriosos, de vencedores. Não envergonhe Deus com a sua visão. Não envergonhe o Senhor com isso. Honra Ele. Levanta a sua cabeça. Olha para frente. Quando você estiver olhando para frente, fala, pode bater. Mas enquanto você bate, eu ergo a voz para o alto e adoro aquele que é Deus. É debaixo dessa tribulação que Deus espera que o nosso DNA seja manifestado. Você não tem DNA de covarde. Não foi isso que geraram nos primeiros dias. Nós não fomos gerados debaixo de covardia. Nós fomos gerados debaixo de ousadia. Enquanto eles apanhavam, eles anunciavam, eles viviam aquilo que eles tinham que viver. Quantos entendem isso? Digo glória a Deus. Enquanto os discípulos eram surrados e encarcerados, eles louvavam a Deus. Atos capítulo 16, versos 22 ao 26. Vamos ler em nome de Jesus. Atos capítulo 16, versos 22 ao 26. Verso 22 ao 26. Diz assim: e a multidão se levantou unida contra eles. E as autoridades, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Diga assim: os outros presos os escutavam. Sabe o que significa isso? Tem gente olhando para você. Tem pessoas olhando para você. Você tem observado o crente lá? Está arrebentado, está arrastando. Triste, né? Olha para frente. Você quer chorar, quer se lamentar, vai para o pé do Senhor. Quando você sair de lá, olha para frente. Fala, já pus todas as minhas aflições diante dele, e agora ele trouxe uma paz dentro do meu coração. Agora eu olho para frente. Mas está difícil, olha para baixo. Está difícil, abaixa o seu semblante. Envergonha o Senhor. Eu lembro de um vídeo, um tempo atrás, que mandaram quando um menininho, pequenininho, o pastor chama ele e fala assim: eu quero te ajudar. O que você precisa? Ele fala: de nada, porque Deus me supriu em tudo. E o pastor olha e fala: não, esse é um menininho humilde, vem cá, você mora naquela favela tal, o que você precisa? Ele fala: de nada, Deus me deu tudo. Ele fala: não, mas eu quero te ajudar, fala o que você precisa. Ele fala assim: se você quiser me ajudar, você vai dar aquilo que Deus já mandou você dar, mas Ele já me deu tudo. Você pode olhar esse vídeo inteiro, você não vê esse menino envergonhando o nome do Senhor. Mas eu quero te perguntar: o que Paulo e Silas faziam? Está difícil, estou debaixo da adversidade, já me surraram, já me lançaram no cárcere interior, o que eu vou fazer? Vou cantar. Isaías 54 fala: canta, ó estéril, aquela que não teve filhos, canta, porque em breve a sua tenda será alargada. Você quer cantar quando estiver tudo bem? Você quer adorar quando estiver tudo bem? Aí é muito fácil, amado. No nosso DNA, o que está rasgado, o que foi plantado, está lá no nosso tipo sanguíneo. Nós somos aqueles que levantamos os olhos no dia da aflição.
precisamos. Nós somos aqueles que não abaixamos a cabeça, porque nós temos um Deus que é poderoso, que pode todas as coisas, e nele nós podemos todas as coisas, porque Ele é aquele que nos fortalece. É esse Deus que você serve, é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós fomos chamados para viver para Ele. E eles lá encarcerados, as costas todas as costas já cheias de vergonhas, e já foi colocado no cárcere interior, e eles começaram a louvar o Senhor, exaltar o Senhor. E os outros presos dizendo: qual que é o motivo deles adorarem? O motivo deles adorarem é porque eles são um Deus que é poderoso. Mesmo se eles morressem lá dentro daquela cadeia, os céus teriam que se abrir, a glória de Deus teria que se manifestar e recebê-los lá, porque o nome dele já estava escrito no livro da vida. Qual é o motivo da sua esperança, sua alegria? Você está alegre por quê? Por que você está triste? Porque se você está alegre porque sua conta bancária está boa, sua alegria é errada. Eu quero te perguntar: e qual é o motivo da sua tristeza? Porque se você está triste porque algo não deu certo, quero te dizer, tem um Deus que te ama, é poderoso, Ele vai abrir o céu na hora que Ele quiser, no momento que Ele quiser, e é tempo então, se você tem esse Deus, de se alegrar na presença dEle. Mas é difícil, porque é fruto da adversidade. Me lembro do tempo que eu ia buscar o Senhor e eu não o encontrava. E eu e a pastora Eliana, nós estávamos vivendo no mesmo tempo. Eu falava: moça, você está sentindo aquela presença maravilhosa do Espírito Santo? Ela falava: não estou. Aí dava uma tristeza de ir para a igreja, né? Aquela, parecia que ia carregado para a igreja. Aí chegava na igreja, aí eu chegava lá e falava: Senhor, eu não estou te sentindo, mas eu sei que o Senhor está aqui. Eu não estou sentindo o Senhor, mas eu sei que o Senhor está aqui. E eu vim aqui para te adorar. Começava a se derramar na presença do Senhor. É nesse tempo que o nosso DNA tem que manifestar. É nesse tempo que o que os antigos fizeram, plantaram em nós, tem que se manifestar. Minha alegria não está no que Ele vai fazer hoje ou amanhã, está no que Ele já fez. O que Ele fez? Declara, coloca sua mão direita para o alto e fala assim: Ele escreveu o meu nome no livro da vida. Essa é a nossa alegria. Quantos creem nisso? Glória a Deus. Essa é a nossa alegria. Eu sei que Deus vai continuar fazendo grandes coisas em nosso meio. Só que há princípios que estão sendo quebrados e que precisam serem alinhados. O semblante baixo envergonha o nome do Senhor. A voz abafada envergonha o nome do Senhor. Mas quando nós temos um coração totalmente triturado, mas nós temos a ousadia de estender a mão e falar: glória a Deus, nós estamos falando, Ele é um Deus muito além do que aquilo que eu estou precisando. Ele é maior do que o que eu estou precisando. Ele é Deus. Quantos entendem isso? 3, para me concluir. É nesse tempo de tribulação, além de nós manifestarmos o nosso DNA, nós vamos aprender a usar as nossas armas irreconhecidas. Sabia que nós temos muitas armas que, como cristão, nós já temos na nossa mão, mas nós não usamos elas, porque muitas vezes nós não reconhecemos ela. Nós não a conhecemos. Em tempo de paz, dificilmente um país vai manifestar o seu arsenal de guerra. Precisa. Está tudo em paz. O tempo de paz é tempo das armas ficarem guardadas. Tempo de paz é tempo onde lá no, né, como é que é o nome? Do paiol, né, Breno? De deixar as armas lá dentro do paiol. Paiol de armas. Deixa tudo guardado lá. Por quê? Estamos vivendo em paz. Tribulação é tempo de paz? Sim ou não? Não. Tribulação é tempo de guerra. É tempo de nós apontarmos as armas que nós não usávamos há muito tempo. Qual que é a arma que você não usava há muito tempo? Muitas vezes é a oração. Por quê? Porque chegou o tempo onde vem as coisas difíceis, aí você não vai mais naquele ambiente como você ia antes. Você não está dando mais tanto trabalho para o diabo como você dava antes. Você não está mais naquele ambiente onde flui todas as coisas. Eu me lembro do profeta menor, ele disse assim: olha, vocês estão construindo a casa de vocês, estão cuidando das coisas de vocês, quando vocês antes deveriam cuidar das coisas de Deus, porque é de lá que flui todas as coisas.
Amados, trazendo hoje para a realidade da nova aliança, nós precisamos em primeiro lugar estarmos na presença do Senhor, porque é de lá que vai fluir todas as coisas. É de lá que você vai sair com a potência que você precisa para pisar no exército inimigo que está diante de você naquele dia da adversidade. É de lá que você vai encontrar paz para poder decidir coisas tão difíceis de ser decididas. É de lá. Então, eu não estou usando tanto essa arma, então volta a usar essa arma. Armas irreconhecidas. A arma da fé. Você acredita que essa situação vai se resolver? Uma vez tinha um irmão que ia discipular outro aqui na igreja, e eu perguntei para esse irmão, falei, você acredita que essa pessoa vai ser transformada? Ele disse, olha, dentro do meu coração, não acredito. Eu falei, então, você é a pessoa que tem que estar mais longe dele. Você sabe por quê? Porque tudo e toda obra de Deus que Ele fizer no nosso meio, vai ser por meio da fé. Então tinha outro que estava cheio de expectativa. Vai ser assim, vai ser assim. É esse aí que vai discipular. Por quê? Porque ele acredita no que Deus pode fazer. Essa arma é poderosa, mas muitas vezes diante da batalha, nós guardamos ela lá no paiol de armas. Nós não queremos usar ela. Nós guardamos a nossa fé e vamos aplicar. Por quê? Então uma adversidade que é grande, não. Eu acredito que Deus vai operar aqui agora. Então vou estender minha mão e vou começar a clamar o nome do Senhor. Deus, o Senhor é maior que essa situação. Deus, eu creio que o Senhor pode transformar essa situação. Eu creio que o Senhor pode mover as águas. Eu creio que o Senhor pode gerar um milagre. Tudo está na tua mão, Senhor. Eu acredito no teu mover. Eu vou caminhar por esse mover. Eu creio que o Senhor pode fazer isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Usa a sua arma. Qual que é a situação que tem te afrontado? Qual que é a tribulação que tem tentado abater os seus olhos? Ergue sua cabeça, crê no Senhor Jesus, crê que Ele pode operar essas maravilhas. Isso é uma arma. Olha lá, ó. Crente estava com a cara de miserável, parece que nada ia dar certo na vida dele. Ergueu os olhos e agora está falando, já deu tudo certo. Deus já operou as maravilhas. E o inferno é envergonhado e o nome do Senhor é exaltado. Usa essa arma. É tempo de guerra. Uma outra arma poderosa que é tempo da tribulação, é tempo de nós aplicarmos ela, o jejum. Você acredita mesmo, cara, nessa situação? Não só acredito, mas estou pagando o preço para ela acontecer. Jejuando. Jejum para o mundo é loucura. Eu ia para casa de uma mulher ali no aldeia lá para trabalhar para ela. Ela falava, você vai ficar santo, daqui uns dias você vira santo. Ela colocava um banquete assim, aí eu falava assim, não, hoje eu estou de jejum. Ela falava, você vai virar santo. Zombando. Porque é loucura. Mas quando eu acredito, eu também invisto nisso, eu também vou plantar. Diga assim, o jejum também é uma arma poderosa. Mas eu quero focar nessa aqui para nós concluir. Declarar da palavra. Você tem declarado a palavra de Deus? Sobre a sua casa, sobre tudo que você está ligado. Vem a adversidade, aí o crente cala a boca. Sabe quando Jesus passava pela tribulação, pelo momento de guerra, e ele ia declarando a palavra. Declarando a palavra. O que está acontecendo? Fechou os céus? Igual nós percebemos aqui que a atmosfera da igreja mudou. Quantos percebem isso? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Mudou. Tudo bem. Mas o que a palavra fala? Então vamos declarar a palavra. Então vamos declarar a palavra. O que a palavra fala? A palavra fala que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra fala assim que, lá em Mateus 28, 18, fala assim que eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Senhor, eu estou me sentindo sozinho nessa batalha. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Senhor, essa batalha vai me abater, eu não vou aguentar. 1 Coríntios 10, 13, quando ele fala, não veio a aflição sobre vós, que não fosse humana, mas debaixo dessa aflição ele também trouxe o escape. Você para diante da situação e fala, cadê o escape?
Cadê o escape? Cadê? Onde que está o escape? Você fica procurando dentro da tribulação que você está passando o escape. Deus, cadê a porta que o Senhor abriu, que eu não estou vendo ainda? Tem uma porta aberta. A tua palavra fala que tem essa porta aberta. A tua palavra fala que vai ser assim. Então eu quero encontrar esse escape. Nós temos uma palavra, amado, que nos dá liberdade para nós usarmos ela. Conheça a palavra, batalha. Igual essa questão de doença. Qual doença que Deus falou que vai vir sobre nós? Nós somos sarados. Não existe minha, não sei o que lá. Eu estou com a minha. Cancela isso no mundo espiritual. Começa a alinhar a sua palavra com a sua fé. Eu já sou sarado. Deus sarou eu quando Ele deu aquelas pisaduras em sentido da cruz. Eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Declara a palavra. É tempo de armas que você não usava antes, de você voltar a aplicar ela. Isso é uma reação. Pastor, mas isso é uma reação. O bom é que todo o tempo o crente esteja orando, jejuando, declarando a palavra. É o todo o tempo. Tudo bem, mas e quem não fez isso? Agora na guerra, usa armas que são irreconhecíveis. Nem sei o que é jejum. Orar, não tem tanta intimidade com Deus. Você está sendo bombardeado, o que você vai fazer? Vai entrar dentro do casulo? Você vai morrer dentro desse casulo. Agora, se você quiser usar o que Deus já te deu, o que Ele te deu? Ele te deu poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Ele falou que Ele é um Deus poderoso e nele Ele tem um nome que está acima de todo nome. E diante dele tudo vai ter que se dobrar. A Bíblia fala que os diabos tremem e temem diante da presença dele. A Bíblia fala que Ele começou todas as coisas e vai finalizar todas as coisas. Tudo foi feito por Ele e foi feito para Ele. Você crê nesse Deus? Então comece a usar as armas. Quero concluir aqui. Em tribulação, o crente é chamado a frutificar. Declara isso comigo e fala assim: nesse tempo, eu estou sendo chamado para frutificar. Você crê nisso? De pé em nome de